Graças e paz, amados irmãos, da primeira Igreja Batista em Cabrobó, da Igreja Batista em Fazenda Bananeiras e de nossa congregação na cidade de Orocó. E amigos e irmãos de outras denominações de nossa cidade em Cabrobó e irmãos e amigos de outros estados como São Paulo, que sempre tem se comunicado com a gente, tem sido muito bom compartilhar desse momento com estes irmãos. Meus irmãos, nós não podemos deixar de falar, nos atualizar com referência às decisões da igreja para a sua reabertura. Segunda-feira nós tivemos a autorização governamental, estadual e municipal para que nós possamos reabrir as igrejas. No entanto, como os irmãos já sabem, nós tivemos contato com nossos irmãos e ficamos acertados no seguinte: Cabrobó, até o momento, aumentou muito o número de infectados, então, por forma prudente, nós não estaremos fazendo esta semana as lives de música. O pastor estará entrando diretamente até o domingo, então quarta, sexta e domingo só com o pastor, a live diretamente com o pastor. A de domingo ainda está sendo estudada, pode ser de que nós a façamos com música, mas até o momento não. Até o momento, a determinação é que nós tenhamos um pouquinho de paciência e compartilhemos desse momento conosco. Amém? Então, vamos aguardar de que o quanto antes nós possamos retomar. Já temos a autorização, agora é só a prudência. Não estamos impedidos mais, mas agora, prudentemente, estamos voluntariamente seguindo essa estratégia de não começarmos agora esse trabalho. Meus irmãos, nós escutamos de algumas pessoas durante esses dias e já faz parte dos nossos gabinetes, da nossa forma de atender aos irmãos, amigos em nosso gabinete da igreja, uma reflexão, uma questão muito séria e muito recorrente, que é a pergunta pessoal: como eu posso ouvir Deus? O que eu devo de fazer para ouvir Deus? Isso nos incomodou e algumas pessoas nos falaram sobre isso, e uma pessoa de especial que nós amamos muito nos procurou para essa reflexão. Então nós gostaríamos de aproveitar o culto da quarta-feira, que é o culto de oração, e falarmos sobre ouvir Deus. Nós estamos convocando os irmãos a iniciarmos, a partir de hoje, uma jornada de 4 quartas-feiras. 4 quartas-feiras, onde nós iremos falar sobre o tema 4 passos para se ouvir Deus falar. 4 passos para se ouvir Deus falar. Cada passo será uma quarta-feira. Hoje nós iremos iniciar o primeiro passo. Eu queria trazer a imagem de passo, mas nós podemos também imaginar uma construção, um muro, uma casa, uma construção onde basicamente ou estrategicamente, de forma técnica, nós precisamos, para ter uma construção forte, de que ela tenha colunas. E no mínimo 4 colunas. 4 colunas são necessárias. Então nós podemos também ter a ideia de que nós vamos construir essas colunas também. Então precisaríamos de 4 colunas para ouvir Deus, para construir essa casa que me dá espaço para que eu possa ouvir Deus falar. Ou passos, caminhos, opções que eu possa alcançar para de fato ouvir Deus falar. Então hoje nós estamos iniciando essa jornada. Vão ser 4 quartas-feiras e espero que antes de terminá-las nós já estejamos na igreja para que a gente possa fazer isso. Mas se assim não for, estaremos fazendo através de gravação de vídeo. Então hoje vamos iniciar a nossa jornada descobrindo os caminhos que se fazem necessários para que eu possa ouvir Deus falar. Amém? 4 passos para
ouvir Deus falar. Estamos vendo aqui ao fundo, dá para vocês verem aqui? Estamos vendo aqui ao fundo o Muro das Lamentações. Isso aqui fica em Israel, mais precisamente em Jerusalém. O Muro das Lamentações, especificamente, é um local, talvez, entre o povo, digamos, os evangélicos, entre os cristãos, muçulmanos. Eu acho que o mundo inteiro tem esse desejo de chegar até o Muro das Lamentações. E o que é lamentação? Lamentação é você lamentar, você vai suplicar, você vai trazer pesares, você vai falar sobre dores. Na verdade, quando nós chegamos até o Muro das Lamentações, nós ficamos surpresos. Curiosamente, talvez estrategicamente, você vai fazer a chamada peregrinação em Jerusalém. Você chega e vai até um grupo e participa dessa peregrinação. E os grupos de turismo, eles têm a preocupação em que você conheça Jerusalém, conheça Israel, conheça todos os arredores, vá para Jericó, vá para conhecer o Mar da Galileia, conhecer o Mar Morto. Enfim, após isso, parece que quando você está bem cheio de toda essa cristandade, dessa relação, dessa comunhão com Deus, parece que nós somos levados a fazer um caminho sobre a Jerusalém antiga. Isso é muito maravilhoso. E você sobe um aclive, ou seja, uma parte alta, e o guia, ele não lhe orienta. Pelo menos foi assim conosco. O guia, ele não lhe orienta em dizer, olha, nós estamos chegando ao Muro das Lamentações. Não, você vai sentindo um clima ficando diferente, as pessoas andando mais cabisbaixo, alguns rabinos, ou melhor, alguns religiosos da fé judaica, adolescentes, crianças, jovens, e é um clima que você vai notando que algo diferente está acontecendo. Quando você sobe um morro, uma parte mais alta, um aclive, aí você chega na parte mais alta e aí você enxerga o Muro das Lamentações. E quando você enxerga aquilo ali, que você vê centenas, milhares de pessoas ali, você não tem outra opção, você entra numa alegria sobrenatural. Deus fala com você, é inevitável isso. E quando você chega ali e vai tocar o muro é só um muro, é barro, nem cimento tem, porque na época as construções não tinha cimento. É um muro que por sua vez, historicamente, nem é da época de Jesus, mas havia um muro ali. E dado a essa construção espiritual, que as pessoas se trazem até ali, nós vemos as pessoas colocando pequenos bilhetinhos e vão colocando nas brechas do muro. E é maravilhoso. Quando você toca a mão ali e começa a orar, é uma presença de Deus maravilhosa. Eu acredito que talvez essa visão tenha inspirado para que a gente possa falar sobre 4 passos que nos levam a conversar com Deus. Vamos começar o primeiro? O primeiro passo que nós temos que dar para encontrar, para ouvir Deus, é a humilhação. É necessário que haja humildade. O primeiro passo, ele está relacionado naquilo que você se decompõe, se desfaz. É necessário de que você abra mão de si mesmo. A palavra de Deus nos ensina o tempo todo de que o caráter do homem, ele tem que ser refeito para que esse relacionamento com Deus se desenvolva. Humildade certamente é o primeiro passo. O texto que nós vamos ler, eu trouxe algo do que nós já estamos fazendo estudos, para que a gente possa juntar tudo e fazer um aprendizado mais sólido, mais consubstanciado na palavra. Então eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 João, primeira epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Dá um tempinho para você procurar,
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Iremos ler os versículos de 6 e 7, onde nós encontramos o seguinte, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu vou ler mais uma vez, que é maravilhoso demais. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos destrinchar esse texto de forma maravilhosa? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, glória, honra seja dada ao teu nome. Pai, que nós sejamos a partir de agora mero vaso sob tuas mãos, que seja necessário quebrar e ser reconstruído, mas que ele seja segundo a tua vontade e a honra ao teu nome. Que a nossa língua seja inflamada com uma chama viva, para que dela provenha a palavra que vem do alto, que não falemos de nós mesmos, mas falemos o tempo todo do que está na tua palavra e o que diz a tua palavra. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria iniciar imaginando o seguinte: entenda de que todos os textos sagrados, eles têm correlação, eles estão presos ao que nós chamamos teologicamente de fios condutores, onde um liga ao outro. Vamos iniciar? Vejam, a primeira parte do versículo, ela diz: humilhai-vos, portanto, ou seja, é um despertar. Se você quer seguir a leitura, se você quer seguir a proposta do apóstolo, humilhe-se. Humilhai-vos, portanto. Vamos entender a quem o apóstolo está se referindo para que se humilhe. O apóstolo está se dirigindo, nós falamos sobre isso no estudo da Epístola de Pedro. O apóstolo está se dirigindo a um cristão novo convertido e que teve a experiência de abrir mão de tudo o que ele tinha, de toda a fé tradicional judaica e a fé pagã. E agora se converte a um cristianismo que tem cobrado renovação, transformação. Mais que isso, buscando pregar novo nascimento. Quer humilhação maior do que você imaginar de que em você, em mim, nada serve? Nada pode ser aproveitado? Jesus fala sobre isso. Ele vai nos dizer que é necessário nascer de novo. Ou seja, nada serve. É muita humilhação, é muita humildade, se reconhecer impróprio para o processo salvífico, transformador, regenerador. É necessário compreender de que na nossa condição humana não é possível agradar a Deus sem que haja um novo nascimento. A igreja a quem o apóstolo se refere, se dirige, ela chega até nós hoje, certamente, mas era uma época difícil, onde famílias eram tiradas de dentro de casa e eram levadas às arenas, eram queimados, eram crucificados, eram mortos, enxotados, parentes abandonando, filhos que abandonavam os pais, pais que abandonavam os filhos. Era uma época de uma crise muito grande. E a essa época, o apóstolo Pedro se dirige a esses novos cristãos, a esses homens e mulheres de Deus, e simplesmente diz agora: você quer ouvir Deus? Comece por humilhar. Comece por se humilhar. Humilhai-vos, portanto. Humilhai-vos, portanto. Diz a continuação do versículo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Sob a poderosa mão de Deus. Já imaginaram o que é se humilhar diante daquilo que você não acredita? Já imaginou o que é se humilhar
diante de uma mão poderosa que você não crê que ela exista. Não existe poder naquilo que a gente não crê que existe. A existência, ela está ligada a uma convicção nossa. Há muitos anos, um cientista chamado Robert Hooke, ele desenvolveu o microscópio e observou pela primeira vez, primeiro estudo que ele alcançou usar o microscópio, ele conseguiu enxergar uma cortiça e ver naquela cortiça fragmentos imperceptíveis ao olho humano comum. Daí se desenvolve a percepção das células, poder se enxergar uma célula do tecido epitelial, da pele, e, enfim, ver os organismos das células. Tudo isso foi se desenvolvendo porque a partir do desenvolvimento do óculos, ou melhor, do microscópio, foi possível ao homem enxergar toda uma existência, toda uma construção que estava o tempo todo ao nosso redor, fazendo parte de nós mesmos, mas que nós não enxergávamos. Fez-se necessário de que o homem desenvolvesse um aparelho que mostrasse aquilo que já estava ali. Da mesma forma, nós precisamos hoje, para enxergarmos Deus, para enxergarmos a sua proteção, a sua unção, a sua destra, a sua mão direita, a sua mão poderosa, é necessário de que eu tenha talvez um microscópio, ou quem sabe, no caso de Deus, um grande telescópio, que possa abrir os meus olhos e eu enxergá-lo. Quem seria esse? Jesus Cristo. É necessário de que eu tenha o conhecimento da palavra, é necessário que eu confie nessa palavra para que eu enxergue. E a partir de enxergar Deus, poder ouvi-lo. Vamos ler mais uma vez? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. É preciso humildade para entender de que há uma condicional o tempo todo aqui. Humilhai-vos sob, abaixo. É necessário que você reconheça que acima de você, acima da sua vida, das suas ideias, das suas emoções, da sua ciência, da sua teologia, é necessário que você reconheça a uma poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte, para que Ele se manifeste, para que Ele lhe faça compreender, para que Ele lhe faça enxergar, ouvi-lo. Vamos ler mais uma vez? Para que Ele, em tempo oportuno, a Ele, à vontade dEle, ao propósito dEle, vos exalte. Agora, é maravilhoso essa interpretação, porque algumas pessoas interpretam equivocadamente esse texto aqui de 1 Pedro. Nós já falamos, mas vamos falar mais uma vez. Lançando sobre ele, vejam, em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele, veja que mão poderosa, uma mão poderosa sobre a minha cabeça, sobre nossa cabeça. Agora ele simplesmente diz, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele, ou seja, para que Deus lance sobre ele próprio, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Imaginaram que privilégio é esse? De um Deus que está disposto a que eu tenha as minhas ansiedades, as minhas preocupações lançadas sobre Ele. Uma mão poderosa sobre a minha cabeça e lançando sobre Ele, sobre essa mão poderosa, toda a nossa ansiedade.
todas as nossas dúvidas, os nossos incômodos. Creio, a ansiedade é um dos maiores problemas que destroem a sociedade e destruíram até hoje. A ansiedade é algo terrível, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, lançando sobre ele, porque ele vai fazer isso, ele vai trazer na sua mão poderosa sobre nós, aquele que permite ter essa mão poderosa de Deus sobre nossas vidas, para que ele lance sobre ele próprio a minha ansiedade, a sua ansiedade. Esse primeiro passo, humilhação, humildade, porque ele tem cuidado de vós. O que nós aprendemos aqui? Os humildes verão a Deus. Vamos imaginar, ou melhor, vamos viajar agora um pouco atrás e vamos ver o que é que Jesus fala sobre essa tal humildade. Vamos entender. Bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, não são aqueles humildes de boca que dizem assim, eu sou o mais humilde de toda a igreja, eu sou uma pessoa humilde, e ninguém é tão humilde quanto eu. Eu sou humilde que se destaca entre os humildes. Ou seja, é humilde e arrogante. Aqui o texto diz, Mateus capítulo 5, versículo 3, quando Jesus vai falar o sermão do monte. Ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Não são todos. Bem-aventurados os humildes, verdadeiramente, de espírito, que já foram novos nascidos. Bem-aventurados aqueles que têm um sentimento cristão. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Só isso. Já imaginaram que humildade, o benefício da humildade, o alcance da humildade, ela vai estar a seu tempo. Deus colocará sobre a mão poderosa que nós temos, ele sendo a mão poderosa, ele vai lançar sobre ele toda a minha ansiedade, e agora eu recebo essa promessa de Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Diz ainda, Mateus capítulo 5, ainda no mesmo capítulo, ainda na mesma palavra, diz o seguinte, bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os humildes, porque eles vão ser donos do reino dos céus. Agora ele simplesmente diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados todos? Todos vão ver a Deus? Não. Bem-aventurados os limpos de coração, os que buscam a pureza, a humildade verdadeira, porque eles verão a Deus. Com isso, eu queria conduzir os irmãos, agora, a gente está voltando, né? Porque nós estávamos lá com a epístola de Pedro, alcançamos a palavra de Jesus, já identificamos a herança dos humildes, a necessidade do ser humilde, o poder do humilde, agora, a proteção sobre o humilde. Vamos voltar um pouquinho mais, vamos voltar em uns 900 anos, antes desse texto ser escrito, quase 1000 anos antes desse texto ser escrito, antes do nascimento de Jesus, 900 anos aproximadamente, nós vamos chegar até Davi. E eu queria agora que os irmãos compartilhassem o Salmo de número 37. 37. Salmo 37. Vou dar um tempinho para você encontrar. Salmo de número 37. Amém? Vamos lá? Salmo de número 37, nós vamos ler de 4 a 9, onde nós encontramos o seguinte. Veja que palavra maravilhosa para esses que têm essa humildade, para esses que buscam estar sob a proteção de Deus, sob a sua destra, a sua mão poderosa. Para estes tem uma palavra, o salmista já sabia o que era isso. Olha o que ele vai dizer: alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os seus desejos, os desejos do teu coração. Alegra-te do Senhor, alegra-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos
do teu coração, não o dele, o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o sol do teu direito como o sol do meio-dia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso tudo. Coisa de humilde. Coisa de humilde. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera. Parece que está falando lá com Pedro, né? Por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Daqui a pouco a gente chega aqui. Deixe a ira, abandona o furor, deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Tudo isso, todo esse sentimento. Deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Agora ele diz, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Vamos falar rapidinho sobre cada um desses versículos. Vamos falar bem rapidinho aqui. Versículo 4. Alegra-te do Senhor. Meus irmãos, alegrar-se aqui não é alegrar-se no Senhor. Alegra-te do Senhor. Sabe o que é alegrar-se do Senhor? Alegrar-se do Senhor, meus irmãos, é aceitar o Senhor, aceitar os seus desígnios, aceitar de que o que Ele faz, o que Ele diz, o que Ele propõe é o melhor. Alegra-te do Senhor, alegra-te do que Ele faz, alegra-te dEle, alegra-te do Senhor. É profundo isso, é maravilhoso. Alegra-te do Senhor, na sua vontade, nos seus desígnios, nos seus propósitos. Meus irmãos, por muitas vezes, não são poucas, nós chegamos a questionar Deus o tempo todo. É necessário, e aí começa a juntar uma coisa com a outra, começa-se a juntar a ideia de que a humildade é um elemento imprescindível para entender Deus, para ouvir Deus, para ver Deus. Humildade, porque a minha arrogância, a minha prepotência, ela se desconecta do Senhor, porque não o aceita. Agrada-te do Senhor. Em alguns outros, alegra-te no Senhor, do Senhor. Alegra-te, agrada-te de quem é Deus, do que Ele é, o que Ele quer para a sua vida. É uma condicional aceitar isso, porque olha o que o texto, olha o que o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, aquele que quer ouvir Deus, aquele que quer sentir o propósito de Deus para a sua vida, ele tem que ser humilde ao ponto de dizer: o melhor é do Senhor, o melhor é dele, provém dele. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É uma palavra profética. Se eu busco, se eu me alegro dele e nele, eu vou ter tudo o que eu quero feito, realizado pelo Senhor. Eu questiono agora, será que aquele que alegra-se do Senhor vai pedir um dinheiro emprestado já na certeza de que não vai pagar?
Será que aquele que se alegra do Senhor, ele vai querer furtar energia? Será que aquele que se alegra do Senhor, ele vai permitir que o seu corpo seja profanado por outras pessoas e não aquele a que Deus designou aquela? Será que aquele que se alegra do Senhor, ele vai usar as roupas impróprias para que outros digam quem aquela é crente? Aqui não é qualquer. Não, ali pode ser tudo, menos crente. Ou então escutar aqueles mais educados, né? E tu és crente com a roupa dessa? Aquele que alegra-se do Senhor, ele começa a ouvir Deus até na roupa que vai comprar. Ele escuta Deus se alegrando e dizendo, essa não, porque essa não me alegra, essa não exalta o meu nome. Até na maquiagem, eu acho curioso isso. Eu vejo algumas maquiagens de algumas jovens, principalmente, até mulheres também, que são maquiagens tão excessivas, digamos assim, tão pesadas, que com todo respeito, não é de quem está querendo agradar ao Senhor. Porque o Senhor vai dizer, olha, moderação. Eu acho curioso também que até uma posição, uma pose que eu vou fazer para foto, né? Eu já falei isso na igreja. Quando eu vou postar uma foto, e antes eu tiro essa foto e me preparo, será de que eu estou preocupado se isso alegra o Senhor? A posição como eu fico, aquela posição erótica, excitante, aos olhos dos homens, aos olhos das mulheres. Será que quando eu estou me preparando para ir para a igreja, cantar louvores, será que eu estou querendo de fato concordar com o que Deus quer para a minha vida? Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque vão ser desejos de um homem, de uma mulher de Deus, de uma jovem, de um jovem de Deus. Amém? O versículo 5 diz assim, entrega teu caminho ao Senhor. Já imaginou o que é isso? Entrega teu caminho ao Senhor. Sabe o que é entregar o caminho? Entregar o caminho ao Senhor é imaginar de que o casamento eu vou ouvir o Senhor antes. O namoro, eu vou ouvir o Senhor. O que eu permito que o namorado me toque, que a namorada me toque, eu vou ouvir o Senhor. Eu vou saber que Ele está ali presente e que pode estar entristecido com as minhas ações. E entregar o caminho ao Senhor é imaginar o seguinte, por mais que eu queira me preparar, eu só vou estar de fato preparado no caminho do Senhor se eu tiver dependência dEle. Vou ler mais uma vez. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega a tua jornada, teus projetos, entrega teus estudos, entrega a tua capacidade, entrega o teu louvor ao Senhor e confia nele, que é o melhor. Tenha dependência dele para que encontre o melhor. Eu vou ler mais uma vez, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Não é na ciência, não é no homem, não é no teu próprio suor, não é na minha própria capacidade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, ele haverá de nos surpreender todas as vezes em que de fato eu buscar ao Senhor e o caminho ser o caminho do Senhor. Diz ele aqui no versículo 6, fará sobressair a tua justiça como a luz. Fará sobressair a tua justiça. A forma como você enxerga as pessoas, a forma como você trata seu irmão, a forma como você trata seu filho, seu esposo, sua esposa, a forma como você trata aquele que lhe ofende, a forma como você trata os seus subordinados. Vamos ler mais uma vez? Fará sobressair a tua justiça como a luz. Ou seja, o que é a luz? Ela vence as trevas. Alcança, rompe todos os lugares. Alcança tudo. Todos vão enxergar. Então ele simplesmente diz, fará sobressair a tua justiça como a luz. Se eu entregar meu caminho ao Senhor,
E se eu me alegrar do Senhor, as pessoas vão ver em mim o reflexo do Senhor. Ou não. Ou não. Mas eles vão ver a minha justiça como a luz, a forma como eu ajo, o meu testemunho. Eu tenho muita preocupação, meus irmãos, quando eu vou preparar essa gravação. A gente prepara o local, escolhe aqui um local bom para que você tenha uma imagem. A gente se preocupa com um efeito que a gente não conseguiu adaptar ainda. Me preocupo com a roupa, com o cabelo. Creiam, faço a barba. Tem dia que é tão irônico que eu coloco perfume. Às vezes eu estou aqui perfumado, vocês nunca notaram? Às vezes eu venho para esse momento aqui perfumado. Tomo banho, ajeito o cabelo, pinto o cabelo não, porque esse cabelo não pinta. Ajeito o cabelo, ajeito os óculos, tudo, ajeito uma roupa melhor, porque eu estou na presença do Senhor e eu estou testemunhando o Senhor. E essa luz tem que resplandecer de forma de que Ele seja glorificado, honrado. Já imaginaram, os irmãos, olhar para mim, eu estar aqui de camiseta, ei, meu irmão, tá. Ô, meu irmão, alegra-te do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, e agora uma responsabilidade, uma chamada responsabilidade. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Ou seja, se você tem um direito mau, se você fez algo errado, isso vai ser manifesto. Se você confia no Senhor. O versículo 7, ele diz, vejam, é muito curioso isso, porque durante todo o texto sagrado nós percebemos uma preocupação dos homens e mulheres de Deus com os gentios. Imaginar de que pessoas pagãs façam coisas erradas e se dão tão bem. Abacuque é um exemplo disso. Mas aqui nós vamos ver Davi esmiuçando, detalhando para a gente essa preocupação imprópria que a gente tem de se preocupar com aqueles que vivem indissolutamente com desígnios maus, a gente vai ver isso, e se dão bem. Vamos ver o que é que o texto diz. Descansa no Senhor. Já temos aqui um monte de coisa para poder ouvir o Senhor. Nesse primeiro passo, que é humildade. Primeiro passo, não é? Vamos rever aqui. Primeiro passo, alegrar-se do Senhor. Alegra-te do Senhor. Segundo passo, entregar o caminho ao Senhor. Terceiro passo, confiar nele. E aí vem os efeitos, as responsabilidades. A primeira delas é saber de que a minha justiça vai resplandecer como a luz do sol no meio-dia. Todos vão enxergar a minha justiça e creiam. Quando é crente, todo mundo aponta. Está vendo? É crente, isso é coisa de crente. Porque nós somos luz. Sal da terra. Será que alguém já ouviu isso? Sal da terra, luz do mundo. Alguém já ouviu alguém comentar algo assim? Agora o salmista diz, descansa no Senhor. Ou seja, ter a calma. Descansar não é apenas acomodar um tempinho ali. Não, descansar é confiar nele. Um exemplo disso é quem dirige. O motorista pega o carro. Isso acontece comigo em Cabrobó. Quando eu vou, saio daqui de Recife, eu descanso no Senhor e fecho os olhos para esperar o motorista dirigir. Estou entregando a minha vida nas mãos dele. Já imaginaram o que é isso? Ele agora diz, descansa no Senhor, descansa nele, entrega a ele, tem confiança nele e espera nele. Descansa nele, espera nele. Não, agora parece que, veja, ele falou de que a minha justiça, a minha forma de ver as coisas, o meu direito, o meu julgamento vai resplandecer como o sol durante o meio-dia. Ele agora vai dizer simplesmente, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites. Não te irrites. Será que isso é fácil de entender? Não. Ele agora diz, não te irrites, por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo em seus maus desígnios, aquele que quer ganhar dinheiro para fazer o mal, para a prostituição, para a maldade,
aquele que é desonesto, que quer se vingar dos outros. Já imaginaram? Ele diz, não se preocupa com isso não. Não olha esse cara não. Não te irrites. Descansa em mim, diz o Senhor. Descansa no Senhor. O versículo 8 ele vai dizer, deixa a ira. Meus irmãos, há uma preocupação o tempo todo do texto sagrado falar isso. Não se ires. Ou melhor, não te irriteis ao ponto de pecar. Irai-vos e não pequeis. Ele agora diz, deixe a ira. Deixe a ira. Deixe a ira. Abandone a ira. E diz, deixa a ira. Abandona o furor, abandona a raiva, aquilo que lhe toma, que faz a gente perder o controle. Meus irmãos, quantas amizades, quantos casamentos são dissolvidos, destruídos, desmoronados, amizades, companheirismo de muito tempo, porque a ira leva o furor e a pessoa se irrita e fala o que quer e o que não quer. E parece que está falando com um animal, com um cachorro, com a parede, e açoita com palavras. Ele simplesmente diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não o problema do que faz o mal, não o problema do que prospera de forma ilícita, não o problema daquele que tem agido de maneira mal para atingir maus desígnios, maus projetos. Não, ele está falando da gente, ele está falando com você, ele está falando comigo. Olha, não te irrites, não te impacientes, não permita o furor, não permita de que a sua ira vá tomando conta. Certamente isso acabará mal para você, para mim. Diz o versículo 9, porque os malfeitores serão exterminados. Já existe uma lei sobre eles. Os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Que coisa maravilhosa. Já imaginaram o que é isso? Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra, os humildes de coração. Você quer terminar de ouvir o Senhor, meu irmão? Observe o que diz aqui Mateus capítulo 5, versículo 5. O próprio Jesus falando no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 900 anos depois, sabe o que é que Jesus está dizendo? Os humildes herdarão a terra. Vamos ler esses 3 versículos para que a gente possa entender tudo o que foi dito até agora quanto à humildade. Capítulo 5, versículos 3, 4, 5 e 6. Diz assim, Sermão do Monte, Jesus falando com a gente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabem por quê? Porque são humildes. Quer ouvir o Senhor, meu irmão? Quer ouvir o Senhor, minha irmã? Seja humilde. Passe por todo esse processo. Tudo que você ouviu até agora. Não despreze nada nessa etapa. Primeiro passo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quer ouvir a Deus? Venha para a igreja. Prega a palavra. Quer ouvir a Deus? Põe o teu joelho no chão. Essa semana nós tivemos oportunidade de conversar
com uma família lá de São Paulo. E eu tenho certeza que isso vai chegar até eles. Eu queria dizer de que nós estamos orando por vocês. É uma família constituída, pai, mãe e 2 filhas lindas. Sabe o que é que eu tenho para dizer? Humilhai-vos. Humilhai-vos. Humilhai-vos só. E tenha certeza, Ele já tem cuidado de vós. E tenha certeza, os humilhados serão exaltados. Os humilhados herdarão a terra. Os mansos e humildes de coração, todos que sofrem injustiça, vão ser justificados. Deus está nos dizendo o tempo todo, nos falando o tempo todo. Mas a nossa arrogância, a nossa distância das coisas de Deus, nos impede de ouvir. É necessário de que eu me humilhe diante do Senhor e diga: eu preciso de Ti, mas eu sou impróprio. Eu não posso me humilhar sem a própria autoridade do Senhor, sem a própria autoridade da destra de Deus sobre a minha cabeça. Para isso, necessário vos é nascer de novo. Palavra do próprio Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma certeza: todo aquele que se humilhar diante do Senhor, tudo o que Ele pedir vos será dado. Sua família vai ser livre, abençoada. Suas filhas vão ser filhas, meninas dos olhos de Deus. Seu marido vai ser um sacerdote na tua casa, porque essa é uma promessa. Se você tem alguma dúvida, creia. É necessário de que eu seja a igreja, que eu faça parte do corpo de Cristo. Quarta-feira, nós vamos falar do segundo passo para se ouvir a Deus. Esse é só o primeiro. E eu tenho certeza, meus irmãos, de que no final nós vamos fazer uma grande live e vamos ouvir a experiência das pessoas que compartilharam conosco esse primeiro passo para se ouvir a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E quem puder orar, ore por essa família que está lá em São Paulo, precisando de oração. A família sabe, e Deus conhece perfeitamente o vosso coração. Que Deus nos abençoe, é o que nós te oramos, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, glória, honra seja dada ao teu nome. Pai, abençoa cada um dos que nos estão ouvindo, para que todos aqui alcancem de fato o ouvido que ouve a Deus. O ouvido espiritual que enxerga, que ouve, que manifesta o corpo, a alma, o espírito do homem, da mulher de Deus. É o que nós choramos em nome de Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.